Olá pessoal, continuando então essa aula, nós vamos falar sobre transformações geométricas. Em muitas aplicações de computação gráfica, há necessidade de alterar e manipular o conteúdo da cena. A cena, como vocês já viram na última aula, pode ser a inclusão de cubos com primitivas ou sem primitivas, colocando objetos jamais texturizados. Por exemplo, as animações são produzidas de acordo com a posição que o objeto tem referente à câmera, onde você pode alterar a posição da câmera ou mesmo alterar a posição do objeto referente à câmera. E essas mudanças de orientação, forma e tamanho estão ligadas diretamente às transformações geométricas. E as transformações geométricas, como eu falei, são operações de matrizes. Note bem aqui que nós falamos sobre algumas operações de matrizes. Bom, sobre essas operações e essas transformações de matrizes, transformações geométricas, nós sabemos que elas são cumulativas, ou seja, ela pode ser aplicada uma sobre a outra. Todavia, quando você tem uma aplicação de um posicionamento, você tem um objeto em um ponto e aplica duas matrizes, a multiplicação por duas matrizes seguidas, ele não está sendo multiplicado pelo mesma matriz original. Então, na verdade, ele está em posições diferentes. E isso em OpenGL é feito sempre carregando a matriz identidade e assim é aplicada a transformação. Cada transformação altera a matriz de posicionamento. Não tem como. E a matriz ela é usada sempre para você desenhar um objeto por vez. A principal transformação geométrica que nós iremos demonstrar é as aplicações sobre a translação, ou seja, a mudança de um objeto de um lugar para o outro. Então, eu estou abrindo aqui o OpenGL e aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a translação de um objeto. Vou apresentar aqui. Opa. Então, ele transladou um objeto triângulo que estava aqui para cá. E esse objeto, que é um polígono, também foi posicionado de um lado para o outro, com cores e posicionamentos diferentes. O que é importante a gente saber é que nessas transformações que nós estamos apresentando aqui, deixa eu colocar aqui dizer que fui eu. Essas transformações aqui que eu estou mostrando para vocês, só lembrando, o algoritmo principal não é alterado, como a glute é inicializada, o render scene permanece o mesmo. A renderização da cena, eu vou limpando o buffer de cor, limpo a cor de fundo, podemos colocar aqui tudo branquinho, Deixa eu colocar tudo branquinho aqui, vamos ver como é que fica. Opa, tudo branquinho, ficou tudo preto, Deixa eu desenhar lá em cima que tá tudo. Deixa eu ver como é que tá aqui. Tá aqui, ó. Vamos desenhar aqui mais uma vez. Vamos desenhar tudo num fundo branco. Não foi o fundo branco? Essas foram as cores principais aqui. Estou colocando tudo preto aqui no final. Vou colocar aqui o fundo preto, desenha, ok. Bom, deixa eu mostrar o que é mais importante aqui. Depois a gente altera a cor de fundo e a cor de cada uma das primitivas gráficas. O primeiro ponto é o seguinte: quando nós formos desenhar, nós temos que pensar na seguinte composição. Eu vou colocar, pintar a cor do fundo.
Vou carregar a matriz identidade. Vou colocar aqui matriz identidade. E aí eu vou sempre, depois que eu carrego a matriz identidade, eu vou vir aqui e vou fazer a mudança vou fazer a translação, vou transladar no eixo X, Y e Z. Vou transladar apenas em duas dimensões. E o que eu vou transladar em duas dimensões? O desenho nesta cor de um polígono. Note que o meu polígono aqui, ó, ele tem essas identificações aqui, esses pontos. Eu estou passando para eles pontos bidimensionais e ele está traçando esses vértices. Eu tenho um costume de deixar todos os traçados sempre dentro de um GL-Begin e um GL-End sobre uma indentação. Então, cada vez que eu olho para isso aqui, eu consigo entender que aqui é um objeto. É uma prática que eu tenho, eu gosto para facilitar para mim identificar o que eu estou desenhando. Né? Então, eu fiz o desenho de um, agora eu vou fazer o desenho do outro. Agora, ao invés de transladar, eu vou rotacioná-lo. Deixa eu colocar aqui, vou colocar sem uma rotação por enquanto. 0 graus em X, 0 graus em Y, em Z. Posicionamento X, Y, Z e a quantidade de graus que eu quero. Se eu colocar ele aqui 10 graus, ele irá transladar em 10 graus. Por exemplo, né? Olha aqui, o meu triângulo está 10 graus elevado para cima. Então, a rotação sempre é base do primeiro ponto. Ou seja, desse primeiro ponto aqui é rotacionado a posição das demais. Deixa eu colocar aqui. Vamos lá. Opa, transladei demais aqui. Deixa eu colocar aqui. Pronto, ele colocou mais o cantinho e fez a translação do objeto. Bom, além desse tipo de transformação, nós temos algumas transformações, né, que são importantes. Só lembrando, né, onde é que eu carreguei a matriz identidade e onde é que eu multipliquei a translação do objeto. Temos a rotação, como já vim falando, né? Ela é rotacionada, esse objeto aqui, em 45 graus, começando do eixo 0, 0 e 1. É o ponto sobre o eixo. E podemos ter também uma rotação no seu próprio eixo. Uma rotação no seu próprio eixo e nas identificações no próprio objeto, elas são chamadas quando esse eixo é o eixo Z, nós chamamos de pitch. Está rotacionando numa identificação apenas de si mesmo. No eixo X é chamado de roll, né? Ele vai estar rotacionando efetivamente. E yaw, né? Quando o eixo é o eixo Y. Então, eles basicamente seguem nessa ilustração aqui. Vou dar uma esticadinha para ver se a gente consegue visualizar melhor. Não muito. Ok. E, por último, a transformação de escala, quando eu posso dizer que um objeto está maior do que o outro. Nessa transformação, altera-se apenas o tamanho dos objetos. Não é multiplicado a matriz como um todo para todos os objetos, apenas para um objeto em específico. Ele é dado como GL scale F. E aí dizem quanto cada um cresceu. Ao desenhando a sua letra,
né? Você vai fazer um exercício agora para desenhar as 5 vogais, né? Com 5 cores diferentes. Eu comecei aqui com a letra E, e aí você vai pintar a sua letra E após a apresentação desse exercício. Aliás, o seu exercício, você tem que desenvolver as suas letras, a letra do alfabeto, e nessa letra você vai ter que pintar cada uma de uma cor. Lembrando que a ordem vai do V1 para o V2, V2 para o V3, V3 para o V4. Ok, pessoal? Ficamos para a próxima aula mais detalhes sobre projeções.